Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada na Faust, páginas de 25 a 31. Quem conhece minimamente a história sabe que, por milênios, tanto os pagãos mais elevados quanto os cristãos, no Ocidente e no Oriente, chegaram à conclusão de que a autêntica realização humana só podia ser encontrada nas virtudes e no bem, nos valores para os quais todas elas apontam. Os homens e as mulheres, sem dúvida, falhavam, não eram santos, muitas vezes eram mesquinhos. Porém, jamais pais e mestres pensavam ou ensinavam que o único mal da vida fosse o sofrimento ou o sacrifício. Via-se de modo evidente que o mal consistia na falta de valores, referências claras sobre o bem e o mal, e de virtudes. Por isso, as virtudes eram ensinadas em todas as idades como um esforço moral necessário para alcançar o bem e vencer o mal. Todos os heróis admirados e propostos como modelo eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios, de renúncias generosas, de sofrimentos heróicos por uma causa, que sempre consistia em um bem, nunca em um prazer puro e simples. Esse era um ideal no qual o bem e a beleza se identificavam. Esse também foi o denominador comum dos grandes personagens bíblicos, dos heróis pagãos e dos santos cristãos. Até pouco mais de meio século atrás, o sinal da grandeza de uma pessoa era a qualidade excepcional de suas virtudes. Nesse sentido, vale lembrar que a Igreja Católica, ao estudar a possível canonização de algum fiel falecido com fama de santidade, analisa primeiro se praticou virtudes heróicas. Ver Gálatas 5, 22 e 23, onde Paulo descreve o fruto do Espírito, incluindo virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, entre outras. Se ao longo dos séculos a virtude não apenas admitia, mas também exigia o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado, hoje, esse quadro parece estar sendo desfeito e substituído pela busca da liberdade do prazer sem restrições. Quem se opõe a essa visão é muitas vezes taxado de moralista, medieval ou até mesmo truculento. Esses que atacam as virtudes não se dão conta de que a única liberdade digna desse nome é aquela que os filósofos cristãos chamam de liberdade de qualidade, ou seja, a liberdade de escolher voluntariamente o que é bom, o que é melhor, o que é virtude. Veja João 8,32, onde Cristo diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Pelo contrário, a liberdade que defendem é a liberdade de indiferença, que é a liberdade do tanto faz, consistindo em optar a cada momento pelo que agrada e rejeitar o que incomoda. Dessa forma, tudo fica sujeito ao capricho e ao prazer imediato. Notas explicativas sobre o tema abordado. Virtudes heróicas. A expressão é utilizada na tradição cristã para descrever o comportamento de uma pessoa que pratica as virtudes de forma extraordinária, além do comum. São elas: a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Esses valores não apenas orientam o comportamento moral, mas também refletem uma busca constante pelo bem. 2. Liberdade de qualidade. Esse conceito é frequentemente discutido em textos filosófico-teológicos para explicar que a verdadeira liberdade está na capacidade de escolher o bem de maneira consciente e deliberada, o que leva ao desenvolvimento da virtude. Não se trata da liberdade para fazer qualquer coisa, mas da liberdade para fazer o que é bom e correto. 3. Liberdade de indiferença. Esse termo descreve uma liberdade voltada para o hedonismo, ou seja, para a busca do prazer a qualquer custo, sem consideração pelos valores ou pelo bem. É uma crítica às correntes de pensamento que relativizam o certo e o errado, enfatizando apenas o desejo momentâneo. O hedonismo, como o orgulho, infiltra-se em tudo, infeccionando o sangue da alma. É uma virose progressiva e generalizada que afeta gravemente as relações com Deus e com o próximo. Vamos observar com algumas pinceladas esse efeito paralisante. Em primeiro lugar, as relações com Deus. Com a mística do prazer, Deus é deixado de fora da vida, visto como um obstáculo que, com seus mandamentos, atrapalha a liberdade de viver conforme as próprias vontades. Deus exige, então não serve. Eu é que devo exigir de Deus que Ele me sirva, que me ajude a não sofrer, a me sentir bem, a ganhar dinheiro e, se for do meu interesse, a ficar com a mulher do próximo. A religião é vista pelo hedonista como um produto de supermercado ou shopping. O mercado de religiões hoje está bem abastecido. As prateleiras estão cheias para que cada um escolha sua religião à la carte. Para muitos, a verdade não interessa, não importa nem a palavra nem a vontade de Deus.
O que interessa é apenas uma religião que aprove todos os meus caprichos, pecados e erros, que me faça cafuné na cabeça e me tranquilize, oferecendo cultos, pregações, cânticos e orações com efeitos semelhantes aos de uma sauna, da yoga ou da dança do ventre. Uma religião, em suma, sem outro amor que o amor a mim mesmo, amenizado por umas pinceladas de caridade gostosa e uma pitada de alguns dias de voluntariado para tranquilizar a consciência. É evidente que esse tipo de religiosidade é paralisante e nunca levará à realização no amor ou à plenitude da vida. Jamais conduzirá ao Deus vivo. O hedonismo paralisa o amor ao próximo. Lembro-me de palavras expressivas da Carta às Famílias de São João Paulo II, onde ele fala sobre uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização onde as pessoas são usadas como se usa as coisas. A mulher pode se tornar para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais e a família uma instituição embaraçosa para a liberdade dos seus membros. A mentalidade hedonista de um casal, por exemplo, manifesta-se na decisão de ter ou não ter filhos, ou de ter mais ou menos filhos. É um assunto complexo, que exige a ponderação de diversos fatores objetivos, como a saúde, por exemplo. Mas em muitos casos, o fator decisivo é o hedonismo, o comodismo, a aversão ao sacrifício, o desejo de não ter trabalho ou de ter mais liberdade para fazer o que se deseja. Onde estão as virtudes da família e do lar? Notas explicativas. São João Paulo II e a Carta às Famílias. O trecho citado refere-se à Carta às Famílias, escrita por São João Paulo II em 1994, por ocasião do Ano Internacional da Família. O Papa aborda a crise da família contemporânea, enfatizando o impacto de uma sociedade que valoriza mais as coisas materiais do que as pessoas, gerando uma visão distorcida das relações humanas e familiares. Hedonismo, filosofia que coloca o prazer e a satisfação pessoal como o maior bem da vida. No contexto religioso, o hedonismo é criticado porque coloca os prazeres individuais acima das responsabilidades e compromissos espirituais e morais, afastando a pessoa do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Em nome do prazer e do direito de ser feliz, o marido descarta a mulher, a esposa descarta o marido, e ambos descartam os filhos, que sempre sofrem as consequências da separação. Foi inevitável, dizem, será melhor para eles. Será? Fora casos específicos, teria sido muito melhor para os filhos conviverem com os defeitos e as virtudes. Virtudes que os pais poderiam ter praticado se doassem mais. De fato, se quisermos conhecer os motivos da maioria dos divórcios, o casal e o advogado nos darão uma lista. Mas a verdadeira lista, aos olhos de Deus, em grande parte das crises, são as virtudes que faltaram e levaram aquela família a desmoronar, como um edifício sem estacas nem pilares. Falhou o sentido de vocação e de missão, a entrega generosa ao ideal familiar, a abnegação, a compreensão, a dedicação prestativa e alegre, a paciência, o espírito de serviço, o espírito de perdão, entre tantas outras. Coisas semelhantes poderiam ser ditas sobre o egoísmo nas relações com parentes, colegas e amigos, pois também é o hedonismo que frequentemente determina a exclusão dos idosos e dos doentes, algo que o Papa Francisco não se cansa de denunciar. A abdicação das responsabilidades dos pais na educação dos filhos, sob a justificativa de que já estão numa boa escola, o relaxamento e a trapaça nos compromissos e obrigações profissionais e sociais, a corrupção na vida pública e assim por diante. O hedonismo paralisa o amor a nós mesmos. Finalmente, algumas palavras para que não esqueçamos que o hedonismo destrói, em primeiro lugar, a vida de quem o adota como bússola. De fato, o hedonismo avilta o sexo, rebaixando-o ao nível do consumo material. A parceira, ou o parceiro, mesmo quando se trata de marido e mulher, é reduzido ao nível de uma lata de cerveja, que, uma vez consumida, é jogada fora. Dessa forma, a sensualidade egoísta torna-se um vício tirânico, uma obsessão, uma compulsão. O viciado em liberdade sexual, ou melhor, libertinagem, torna-se um pobre escravo da pornografia, da internet, das redes sociais, da TV noturna e dos desvios da sensualidade. Ele diz, faço o que quero, mas deveria dizer, faço o que não consigo mais deixar de fazer. Ficou preso, sem forças para sair, num brejo de onde só Deus pode tirá-lo. A mesma coisa acontece com a liberdade, tão atual, festinhas, baladas, de consumir álcool desde a pré-adolescência, de experimentar drogas leves e logo depois passar para drogas pesadas, até cair numa escravidão progressiva que pode não ter volta. Será que esses pobres viciados são o modelo da liberdade que tanto os motivou?
Sobre o pano de fundo dessas desgraças, entende-se melhor a tremenda importância desta afirmação. Onde não há mortificação, não há virtude. Trecho da obra Caminho, de São José Maria Escrivá. Trataremos disso mais adiante. Notas explicativas. 1. Papa Francisco e a mentalidade de descarte. O Papa Francisco frequentemente denuncia o que chama de cultura do descarte, em que pessoas, especialmente as mais vulneráveis, são tratadas como objetos descartáveis, seja no âmbito familiar, social ou econômico. 2. Hedonismo. É a busca incessante pelo prazer como principal objetivo de vida, muitas vezes ignorando valores éticos, responsabilidades e deveres. No contexto do texto, o hedonismo é visto como prejudicial às relações humanas, levando ao egoísmo e à degradação moral. Onde não há mortificação, não há virtude. A frase é retirada da obra Caminho, 1939, do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, que destaca a importância da disciplina e da renúncia a prazeres imediatos para o desenvolvimento das virtudes cristãs. Antes de sair dos porões, gostaria de terminar este capítulo com um apelo vibrante. Não gostariam de gritar à juventude que fervilha ao seu redor: loucos, larguem essas coisas mundanas que diminuem o coração e muitas vezes o aviltam. Larguem isso e venham conosco em busca do amor. Medite sobre isso. A alma das virtudes humanas, a última parábola de Cristo. Iniciamos a segunda parte. Nela, meditaremos sobre a aquisição, o cultivo e o crescimento das virtudes humanas, das virtudes morais que focamos em um primeiro olhar no capítulo 3º. Mas antes de entrar no tema, é preciso que acendamos uma luz. Sem essa luz, as melhores reflexões que possamos fazer sobre as virtudes humanas ficariam incompletas e até confusas. Assim como, até agora, nos guiamos pela imagem empregada por Cristo da vida como a construção de um edifício, vamos buscar mais clareza na última parábola que Jesus apresentou antes de ir para a cruz, a alegoria da videira e dos ramos. João Jesus disse na última ceia: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. A vida do ramo, da vara ou sarmento de onde pende a uva, procede da seiva, que vem das raízes da videira. Sem seiva, o ramo seca. Sem seiva, não há fruto. Sabe o que é essa seiva que Cristo, a videira verdadeira, nos transmite quando estamos unidos a Ele? É a graça de Deus, a graça que o Espírito Santo, o amor eterno entre o Pai e o Filho, infunde em nossa alma como o grande fruto da redenção realizada por Cristo. De forma simples e bela, São Paulo afirma: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este dom do amor, presente desde o batismo, nos dá uma vida nova. Trata-se de uma realidade divina que as palavras humanas não conseguem expressar plenamente. Os padres da Igreja dos primeiros séculos, para explicar a transformação que a graça do Espírito Santo opera em nossa alma, recorriam a comparações. Uma delas, muito expressiva, é a do metal colocado ao fogo. Ao ficar em brasa, o metal adquire as qualidades do fogo, sem deixar de ser o que era metal. Ele ganha o ardor, a luz e o calor que sozinho jamais teria. Notas explicativas. 1. A parábola da videira e dos ramos, encontrada no Evangelho de João, João 15, 1:8. Essa parábola é uma metáfora que Cristo usa para mostrar a dependência dos fiéis em relação a Ele. Assim como os ramos de uma videira não podem sobreviver sem estarem conectados ao tronco, também os cristãos precisam estar unidos a Cristo para produzir frutos espirituais. 2. A graça de Deus. No contexto cristão, a graça é o favor e o auxílio divino dado por Deus, que permite aos seres humanos viverem uma vida de santidade. A comparação com a seiva da videira ressalta a ideia de que aqui a vida espiritual dos fiéis flui diretamente de sua união com Cristo. 3. São Paulo e a graça. A citação de Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Reforça a ideia de que o amor de Deus é algo que transforma o ser humano interiormente por meio do Espírito Santo desde o momento do batismo. 4. Comparação dos padres da Igreja. Os primeiros teólogos cristãos usavam analogias para explicar conceitos abstratos, como a graça divina.
A imagem do metal sendo aquecido pelo fogo é uma metáfora clássica para descrever como a alma, ao ser tocada pela graça de Deus, é transformada sem perder sua essência. Coisa análoga faz a graça do Espírito Santo nas almas, elevando-as, divinizando-as, tornando-nos filhos de Deus, conforme afirmado em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Gálatas 4, 6, 7. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Assim, nos tornamos membros da família de Deus, como em Efésios 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Graças a esse fogo divino, podemos viver e agir como filhos de Deus muito amados, conforme orientado em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E se não perdemos a graça do Espírito Santo pelo pecado, nossas virtudes terão a seiva da graça, a qualidade sobrenatural das virtudes dos filhos de Deus, dos irmãos de Cristo, conforme diz Romanos 8, pois o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Romanos 8:9, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estas serão as virtudes humanas do cristão. A graça e as virtudes humanas. As virtudes humanas, como já mencionamos, foram conhecidas e estimadas há milênios pelos pagãos. Recordemos que Platão formulou a doutrina básica das 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Aristóteles e os filósofos estoicos, como Epicteto, Cícero e Sêneca, aprofundaram nessas 4 virtudes e em muitas outras que estão ligadas a elas. Os mesmos valores básicos também estão presentes nas tradições éticas do confucionismo, do hinduísmo e do budismo. O cristianismo não rejeitou esses valores. Pelo contrário, assumiu a doutrina clássica das virtudes, assim como fez com todos os valores autênticos da sabedoria pagã. Nesse sentido, São Paulo aconselhava tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No entanto, o enfoque cristão modificou profundamente, pela raiz, a perspectiva pagã. O ideal pagão apreciava as virtudes como um desafio de grandeza pessoal, como domínio de si, como a vitória do esforço moral do sábio e como a supremacia da inteligência e da vontade sobre os instintos e emoções. Embora essa moral tenha muitos elementos elevados e válidos, e por isso Santo Tomás de Aquino pôde aproveitar grande parte da ética nicômaco de Aristóteles, a alma cristã desde o início percebeu que esses valores pagãos, ainda que positivos, possuem algumas insuficiências. Virtudes pagãs e virtudes cristãs. Vamos destacar 4 insuficiências da visão pagã das virtudes. Primeira, o pagão virtuoso é autossuficiente. Ele acredita que não precisa de Deus para ser perfeito. No máximo, resigna-se ao destino inexorável imposto pelos deuses. O herói e o filósofo pagão vivem facilmente num clima de orgulho e autocomplacência, desconhecendo a virtude da humildade que não conseguem compreender. Valorizam o forte e o sábio, mas menosprezam o fraco e o ignorante. Pelo contrário, o cristão ama a todos igualmente como irmãos e valoriza especialmente os pequenos, os pobres e os fracos, que são os filhos muito amados de Deus, conforme ensinado em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Segunda, a visão pagã esquece que uma parte importante do amadurecimento das virtudes é a cura dos defeitos que são contrários a elas, os quais estão enraizados na alma. Isso envolve o arrependimento e o perdão de Deus. O ser humano está contaminado pelo pecado, e, sem curar essas feridas interiores por meio da graça e do perdão divino, a virtude se torna enfermiça, como um ramo seco e frágil.
Divinização dos fiéis. O termo divinização aqui se refere à doutrina cristã de que, pela graça de Deus, os seres humanos são chamados a participar da natureza divina, conforme ensinado em 2 Pedro 1, vos torneis participantes da natureza divina. 2. Virtudes cardeais e cristianismo. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, foram integradas à teologia cristã, mas sob uma nova perspectiva, centrada na dependência da graça divina e na humildade. 3. Arrependimento e cura das feridas espirituais. O cristianismo dá grande ênfase ao processo de conversão e arrependimento necessário para o crescimento espiritual e moral, diferente do foco pagão na autossuficiência. C. Terceira, as virtudes pagãs não têm o seu centro no amor. Desconhecem o Espírito Santo e a extraordinária novidade da caridade cristã. Como poderiam entender o que escreveu São Paulo se não tiver amor, nada serei? Ou, o que disse ainda mais enfaticamente São João, quem não ama, permanece na morte. O amor é a alma das virtudes cristãs. Lembro-me sempre da tristeza com que uma mãe de família de origem oriental me disse, após sua primeira viagem à terra dos antepassados, é uma pena. Eles são bons, mas não conhecem a caridade. Quarta, eles não sabem, por não conhecerem ou por conhecerem mal, que o modelo supremo, único e definitivo da plena perfeição das virtudes humanas é Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Por isso, São Paulo podia resumir a vida cristã dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios 5. Progredir no amor. Por exemplo, diante da cruz e do sofrimento, o estoico dirá apenas: seja forte, e o sábio pagão seja indiferente à dor, supere-a. Mas o cristão... Vou contar um episódio que fala por si. Um jovem gravemente doente contou ao sacerdote que o acompanhava que, nesses dias de sofrimento, rezava olhando para um crucifixo e dizia: Jesus, eu sofro porque dói muito, mas eu sorrio porque te amo. É importante termos tudo isso bem presente quando falamos sobre a importância do nosso esforço para adquirir as virtudes humanas. Sem a graça e sem o amor, o esforço será estéril. As virtudes humanas do cristão. As virtudes humanas do cristão são as mesmas virtudes cardeais dos pagãos, as 4 clássicas: prudência, justiça, fortaleza e temperança, além de outras que se associam a elas. Como o pagão, o cristão também precisa lutar para adquirir essas virtudes. A graça divina não o dispensa do esforço necessário para possuí-las. Mas a novidade é que o Espírito Santo comunica a essas virtudes qualidades divinas, que mudam tudo. Primeiro, o Espírito Santo as transforma em virtudes filiais. O cristão que vive pela fé pode exclamar com profundo sentimento, como São João: amados, agora somos filhos de Deus. Quando ele se esforça para ser mais forte, mais prudente, mais justo, mais moderado, ele não busca a satisfação vaidosa de se sentir bom. A única coisa que procura é aquilo que o coração de Cristo buscava: cumprir com amor a vontade do Pai, fazendo o que lhe agrada. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e eu sempre faço o que lhe agrada. Além disso, o Espírito Santo infunde no esforço humano a força de Deus. A São Paulo, que se angustiava por não conseguir vencer uma grande dificuldade pessoal, Cristo disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Após ouvir essas palavras, o apóstolo escreveu com alegria: tudo posso naquele que me fortalece. O catecismo resume brevemente essas verdades. As virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. O cristão de boa vontade, aberto à graça de Deus, está em condições de amadurecer mais rapidamente nas virtudes humanas, assim como o ramo saudável da videira é capaz de receber a vitalidade da seiva, enquanto o ramo seco ou quebrado a desperdiça. São José Maria Escrivá frequentemente recordava essa realidade. Quando uma alma se esforça por cultivar as virtudes humanas, dizia ele, seu coração já está muito perto de Cristo. As virtudes humanas são o fundamento das virtudes sobrenaturais. Se o cristão luta por adquirir essas virtudes, sua alma se dispõe a receber com eficácia a graça do Espírito Santo.
e as boas qualidades humanas ficam reforçadas com as moções que o Paráclito introduz na alma. Por enquanto, concluímos esta reflexão. Ainda falta uma consideração necessária para compreender plenamente o que são as virtudes humanas de um bom cristão, mas vamos deixá-la para o próximo capítulo. Notas explicativas. 1. Símbolo quicunque, também conhecido como o Credo de Santo Atanásio, trata-se de uma fórmula de fé do cristianismo antigo que descreve a natura trindade e a relação entre as naturezas divina e humana de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.